A paz do Senhor, amadas irmãs, a paz do Senhor, Aline, tudo Paz do bem? Senhor, tudo bem, graças a Deus, e você? Glória a Deus, que maravilha, né, por esse seminário. Eu e você, né, temos uma história aí bem parecida, vivemos um processo bem parecido um com a outra. E hoje nós vamos fazer um pouco uma analogia desse mesmo processo que vivemos com a Arca de Noé, falando sobre esse tema aí de como guardar os nossos filhos dentro da arca. Não é uma tarefa fácil, né, Aline? É, é uma tarefa muito árdua, né, nesses tempos em que a gente está vivendo, e é algo muito necessário a gente falar sobre isso, né, da importância de nós guardarmos os nossos filhos, a importância de nós nos voltarmos mais para dentro da nossa casa, né? É verdade. E, assim, deve ter sido muito difícil, né, para Noé receber ali um comando do Senhor e obedecer, né, Aline? Como que foi assim para você essa questão da obediência? Você ouviu o comando do Senhor e imediatamente você já obedeceu? Você precisou de um tempo para absorver o que Deus estava falando? No seu caso, você era concursada, né? Quando o Senhor Isso. chamou para voltar para sua casa. Na verdade, não é uma tarefa fácil, né? Porque a gente cresce e tudo à nossa volta, né? Desde a escola, tudo, eles querem nos levar a uma posição que vai além da casa, né? Desde a nossa formação, eles vão colocando dentro de nós que nós precisamos, né, ser mulheres empoderadas, a gente precisa ter uma faculdade, a gente precisa trabalhar fora para ser bem-sucedida. E acaba que a questão de filhos, né, tudo isso fica sempre em segundo, terceiro, quem sabe lá em 10º plano na vida de uma pessoa, o que não deveria de ser, né? Porque às vezes as pessoas, elas têm aquela visão de que elas estão fazendo tudo para o melhor dos filhos, mas na verdade o melhor para os filhos é que os pais estejam presentes na educação deles, estejam presentes em tudo, né? Desde a alimentação deles, tudo, com cuidado, zelo pela vida deles. E não é fácil a gente desprender daquilo que foi colocado dentro de nós, né? Porque nós absorvemos a cultura em geral, né? E a nossa cultura, né? Nós já vemos de uma época em que a cultura já falava sobre isso, e hoje essa cultura ela tenta sufocar ainda mais a mulher, para tirar a mulher do propósito a qual a Deus criou, né? Deus criou a mulher para ser uma ajudadora do homem, para zelar pela família, para ter esse cuidado, esse zelo pela casa, né? E quantas mulheres estão perdendo essa virtude, esse gosto por ser dona de casa, esse gosto, esse prazer por cuidar bem dos seus filhos, né? De servir a sua casa, que é mais importante de tudo, Desconstruir né? algo é bem mais difícil do E que não foi construir, né, fácil para mim, Aline? né? Isso, porque eu era concursada, tinha um concurso, né? Eu tinha um mercado também. Então, Deus, ele na verdade, ele me colocou num lugar para ele poder me tirar de outro, né? Porque eu saí do mercado, eu saí, na verdade, do meu concurso para mim trabalhar no mercado, num empreendimento próprio. Eu fiquei 4 meses lá e o Senhor, ele, com as suas mãos, ele me arrancou daquele lugar, porque se fosse Oh, pela minha glória. própria vontade, às vezes eu estava lá até hoje, os meus filhos, né, deixados de qualquer maneira, não que, né, eles estejam aos cuidados dos avós, né, ou em outros cuidados, se eles não estariam bem, né, mas a mãe, ela tem a obrigação de educar os seus filhos, a gente sabe o que é melhor para eles, né, nós temos que ter esse zelo pela nossa casa, nós temos, um dia nós vamos ter que prestar conta ao Senhor, né, de Sim. tudo isso, dos filhos que Ele nos deu. Então, o Senhor, Ele E me é bom tirou daquele saber, né, lugar. Aline, e é bom saber que Deus, ele é muito zeloso, ele é muito cuidadoso, mesmo quando ele tem que nos arrancar de algum lugar, ele não faz isso de uma forma dolorosa. É igual às estações, né? Antes de, não é simplesmente estar no calor e já vem o inverno. As Isso. coisas, ele talvez se Deus, fosse para Ele ele te tem a sua tirar do maneira, né, conforto de trabalhar. e já te colocar dentro de casa, talvez teria sido mais difícil, né? Isso. E se fosse assim, para mim pedir a conta também do concurso, né, que eu tinha
né, para estar em casa, talvez eu também não teria feito. Então ele me tirou, me levou para um outro lugar, para de lá ele me tirar de onde eu estava, né? E eu vejo assim que foi tudo a mão de Deus, né, o trabalhar de Deus, e eu me voltei mais para minha casa. E eu vi, né, que como as mulheres, elas necessitam saber e conhecer, né, o que que significa realmente você amar sua família, você cuidar, você zelar dos seus filhos, você colocar eles dentro dessa arca, que é o que nós vamos falar hoje, né, sobre esse zelo que Noé teve, né, de obedecer a Deus, de fazer tudo aquilo que Deus mandou, conforme as medidas que Deus deu, e esse cuidado, esse zelo que Deus teve com Noé, de trazer a sua família, a preocupação de trazer não apenas seus filhos, né? Porque a Bíblia relata que ele levou também as suas noras. Então Deus, ele já estava pensando, Deus já via as gerações futuras lá na frente, né? Porque ali estava sendo constituído família, né? Através dos filhos de Noé, que Deus é já seriam, o né? final, né? Então, e a partir dali viriam, né, as próximas gerações. E Noé, ele foi obediente à voz de Deus, né? É verdade. E no início, as pessoas, tantas coisas que a gente escuta, né, Aline? Se a gente for dar ouvido para a multidão, fica bem difícil, né? Como é que foi É, para você? Você tinha um emprego ali, uma coisa certa, que era um concurso, e de repente ir para casa, será que foi um pouco do que Noé viveu? Ali até então a gente sabe-se que nunca havia vindo chuva sobre a terra. E de repente ele saiu com a ideia de que Deus mandou ele criar uma arca porque ia vir, não era uma chuva, era muita chuva, era um dilúvio, né? Como que foi essa sensação aí para você também? pra gente, na verdade, não é fácil, porque nós temos que nos desconstruir para Deus construir novamente, né? Foi um processo, para mim, foi muito doloroso, porque eu tinha na minha mentalidade que eu precisava trabalhar, né? Que aquilo para mim seria algo que, vamos dizer assim, a sociedade te coloca aquilo como algo digno para você ser uma pessoa bem vista lá fora. Mas antes de mais nada, né, antes de a gente colocar, né, em situações financeiras na frente da nossa vida, nós temos que saber que o mais importante de tudo é a nossa família, é nós guardarmos a vida dos nossos filhos, a nossa família, nós preservarmos as virtudes dentro do nosso lar. E essa virtude, esse cuidado, esse zelo só vem com a nossa presença dentro da nossa casa. Uma mulher, né, não estou dizendo assim que, em geral, as mulheres deveriam, né, pedir a conta do seu trabalho, né, mas é algo que a mulher ela tem que se voltar realmente dentro da sua casa. É a hora da mulher ela entender o seu propósito ao qual ela veio para a Terra, o propósito de edificação do seu lar, que é o mais importante de tudo, porque dinheiro nenhum no mundo depois vai comprar o bem que Deus pode nos dar. Porque a prosperidade, ela vem do Senhor. A Bíblia fala que Deus é dono do ouro e da prata, né? E às vezes a gente se preocupa com tão pouco, com algo que talvez, né, não vai nos acrescentar em nada lá na frente, mas a educação dos nossos filhos, essa virtude que nós levamos para a vida deles, esse cuidado, esse zelo com a educação, com aquilo que eles estão assistindo, com aquilo que eles estão vendo, lendo também, né? Porque nós temos que ter cuidado até com os materiais didáticos dos nossos filhos, o que está sendo inculcado na mente deles, né? Nas escolas, né? Com os amigos, que tipo de conversa eles estão tendo, tudo isso, a mãe presente, ela vai conhecer o seu filho, ela vai ter aquela intimidade com ele, onde o filho vai estar próximo, o filho ele vai compartilhar, né, as suas frustrações, porque eles têm frustrações na vida deles também. E Sim, isso, né, essa volta para dentro do lar é algo muito importante. É difícil você desconstruir aquilo que foi colocado em você. Mas Deus, ele supre todas as nossas necessidades, né? Deus, ele já estava me preparando para esse momento. Tanto que quando eu já trabalhava, né, concursada, eu já trabalhava com venda de produtos, né, Boticário, Natura, Mary Kay, eu trabalhava com roupas, e Deus, ele proporcionou tudo para que eu tivesse uma loja dentro da minha casa. Então, eu preparou, né? estava trabalhando ainda dentro de casa e cuidando dos meus filhos. Eu estava aqui olhando para eles. Então, é algo assim que Deus, eu vi a mão de Deus me colocando onde Ele queria que eu estivesse, que era dentro da minha casa, acima de tudo. Cuidando, zelando pela minha família. E a palavra do Senhor diz que se o Senhor é o nosso pastor, né,
Salmo 23 fala, nada nos vai faltar. Então, se o Senhor é o seu pastor, não vai te faltar nada. Então, a gente não tem o que temer. O Senhor é o nosso pastor. Ele supre as nossas necessidades. Ele manda chuva do céu quando, né, da maneira que Ele, né, provê, da maneira que Ele quer. Ele manda tudo aquilo que nós necessitamos. Então, eu vejo às vezes que as pessoas, elas ficam, né, as mulheres preocupadas, né, com o que eu vou vestir meus filhos, como que eles vão se alimentar, né, mas essas preocupações, né, são preocupações do mundo, porque a Bíblia fala em Mateus, no capítulo 6, que se Deus cuida dos pássaros, não vai fazer muito mais por nós, né, homens de pouca fé. Então, nós temos que ter fé e saber que Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Quando nós entendemos o nosso propósito, quando nós entendemos que a nossa missão, acima de tudo, é dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar, é na edificação da nossa família, acima de tudo. É verdade, Aline. Eu vivi isso também. E muitas vezes, quando a gente fala, né, sobre largar a vida profissional, trocar, né, ali uma loja, trocar um concurso para estar em casa, não é que exatamente Deus quer tirar da gente, arrancar tudo da gente. Deus quer tirar do nosso coração. É Deus chegar e falar assim, ei, o que é o principal aí no seu coração? Qual que é a sua prioridade? Qual que é a sua prioridade? Porque até então a gente fala que a prioridade são os nossos filhos, mas muitas vezes a gente não vive essa prioridade. A gente vive qualquer outra coisa e o que seria a nossa prioridade a gente vai lá e terceiriza, né? Mas Deus, Ele é um Deus detalhista, Ele é um Pai zeloso, né? E quando Ele nos faz esse convite, eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, aconteceu com você também. Quando Ele me chamou para estar na minha casa, eu também tinha uma loja de crédito e estava tudo certo, estava tudo fluindo bem. E quando Ele me chamou para ir para casa, de início a gente às vezes questiona, mas por quê? Por quê? Se está dando certo, então algumas vezes eu questionei, mas se está dando certo, por que o Senhor me deu então? E é a hora que Deus fala assim, filha, eu não quero sua loja, eu não quero tomar nada que eu te dei, eu sou dono do ouro e da prata, eu quero o seu coração, o resto deixa comigo. E é preciso a gente calar muito as vozes, né, da multidão, porque a multidão fala que a mulher tem que ser independente, a mulher, né, não pode depender de marido, tem que, né, a multidão fala isso, o mundo fala isso, né, e foi difícil até quando eu fui conversar com meu marido, porque hoje em dia, algumas vezes a gente precisa também ser os olhos do nosso marido. Se Deus está nos mostrando algo, se nós estamos sendo os olhos da nossa casa, né, nós temos que pedir a Deus até discernimento. Quando eu cheguei para conversar com meu marido, falando que eu ia voltar para casa, ele ficou sem entender. E ele falou assim, mas como que vai ser? E eu falei assim, amor, eu não sei como que vai ser. A única coisa é como se acendesse uma luz amarela, eu vi essa luz acendendo e apagando. E eu sabia que tinha algo acontecendo, e que eu precisava obedecer o Senhor. Eu tenho certeza que se Noé fosse pensar ali e falar, mas é para eu fazer essa arca, mas por quê? Vai me dar muito trabalho. Nunca choveu. Como assim dilúvio? Se Noé questionasse muito, ele deixaria de viver uma bênção que o Senhor tinha reservado para ele. Assim como nós. E quando o Senhor, Ele nos pede algo, eu tenho certeza que Noé, ele tinha alguma outra forma de trabalho, né? Ele tinha uma fonte de sobrevivência e ele com certeza conseguiu conciliar o trabalho dele com aquele projeto que o Senhor fez. E é assim que o Senhor faz. Tenho certeza que assim como eu, você também, hoje a gente consegue cuidar da nossa casa, estar perto dos nossos filhos e trabalhar, ter o nosso dinheirinho, né? Deus, Ele não quer tirar tudo de nós. E essa é a dificuldade que às vezes muitas mulheres têm, né? Mas então quer dizer que para andar com Deus, então eu não posso trabalhar, eu não posso empreender, eu não posso. Não pode sim, né?
A mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, ela dá ordem ali, né, aos servos. O que ela precisa entender é que o governo da casa dela precisa estar com ela. Ela precisa entender tudo o que está acontecendo ali na casa dela. Se a gente de repente estiver terceirizando demais a criação dos nossos filhos e a condução da nossa casa, aí com certeza tem algo de errado. Aí a gente tem que acender o botão de alerta, né? Não tem nada de errado, né? A gente ter alguém para ajudar, a gente nas tarefas de casa, a gente ter um trabalho, não tem nada de errado com isso. O que a gente precisa entender é que o nosso coração, ele precisa estar voltado, né, para o projeto maior que o Senhor criou ali para nós. Assim como Noé, ele não abandonou ali as demais coisas que o Senhor tinha dado, mas naquele momento ele abraçou, né, aquele projeto, né, e foi obediente, né, Aline? Foi através, né, dessa obediência de Noé que ele viveu uma bênção, né? Um milagre muito grande, porque imagina, né, Deus mandou o dilúvio, destruiu o mundo todo e apenas a sua família que estava guardada dentro da arca, né, sobreviveu para poder continuar, né? E nós poderíamos estar aqui hoje, porque se Noé não tivesse crido, se Noé tivesse, né, parado no meio do processo, né, nós também não estaríamos, porque foi depois de Noé que veio as próximas, né, nações, que o mundo começou a ser povoado novamente. Eu acho que nós não temos que ter medo de ouvir a voz de Deus, porque se Deus falou, se nós estamos caminhando, né, assim como Noé caminhava com Deus, né, a Bíblia fala que ele andava com Deus, Enoque andava com Deus, todos eles viveram grandes, né, grandes milagres da parte do Senhor. Enoque subiu aos céus, foi transladado. Noé viveu, né, imagina, certamente que foi muito difícil ter visto, né, a terra toda inundada, né, que pode ter passado pela mente dele, né, ele com a sua família lá dentro, né, como que eles podem ter se sentido? Eles eram humanos como nós, né, eles são pessoas, mas ele passou por aquele processo para que a vida continuasse, para que as próximas gerações continuassem. Havia um propósito muito maior ali naquela obediência, né? E ele foi um exemplo para nós, porque ele guardou a sua casa, ele guardou a sua família na arca. A arca, ela foi betumada por dentro e por fora. Então nós temos que saber que nós temos que vigiar, nós temos que guardar nossa casa, dentro da nossa casa e fora da nossa casa, né? Os nossos filhos, né, quando eles saem, como que nós estamos guardando a vida deles quando eles vão para a escola? Nós temos que orar por eles quando eles estiverem saindo. O tempo todo nós temos que estar em espírito de oração pelos nossos filhos, porque o inimigo, ele anda furioso contra as famílias, ele quer derrubar as famílias, principalmente uma família que ela está alicerçada na palavra, uma família que conhece a palavra, vive a palavra. O inimigo, ele fica furioso e nós temos que estar ali ao tempo todo, né, guardando a nossa família, os nossos filhos dentro dessa arca, protegendo eles de todas as flechas, todas as mentiras, todos os enganos, né, ensinar eles a viverem na verdade, a serem justos, honestos em todas as coisas, porque nós temos que preparar os nossos filhos para serem grandes libertadores. Um homem, ele só pode libertar, uma pessoa só pode libertar se ela tiver justiça nela, se ela estiver praticando aquilo que a palavra de Deus diz, se ela estiver sendo verdadeira em tudo que ela faz. Nós erramos, nós somos pecadores, todos os dias nós estamos sujeitos a cair, mas nós temos que buscar essa santidade e ensinar os nossos filhos, porque eles vão ser os próximos libertadores, eles vão ser aqueles que vão edificar, né, as próximas gerações, e nós estamos preparando eles. E para preparar esse grande exército do Senhor, esses grandes homens do avivamento do Senhor, né, que vão clamar pelo fogo dos céus, esses homens, mulheres, na presença do Senhor, nós temos que guardá-los, assim como Noé fez, e betumar essa arca por dentro e por fora, tempo todo. Nós temos que ser vigilantes, nós como mães, que nós conhecemos a palavra, que nós que estamos entendendo que o mundo está vivendo, as transformações que estão ocorrendo,
né? Nós temos que prepará-los, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã, mas eles têm que estar preparados, porque se eles forem viver, né, os últimos dias do Apocalipse, nós já estamos vivendo, mas eles podem viver dias ainda muito mais difíceis. E eles precisam permanecer em fé. É nosso trabalho fazer com que eles permaneçam na fé, que eles permaneçam na verdade, que eles não neguem Jesus nem por um instante, que em tudo eles sejam verdadeiros, porque a igreja primitiva, né, a igreja do Senhor Jesus, que viu Jesus subir aos céus, ela esperava que Jesus voltasse naquela época, ela esperava ardentemente pela volta de Jesus, e eles precisam esperar ardentemente por essa volta. Nós estamos preparando um exército do Senhor, que vai estar aguardando Jesus voltar, um exército do Senhor que vai escutar a trombeta quando Jesus chamar para que eles subam aos céus, um exército que vai estar com as vestes lavadas, santificadas. E é esse exército que nós estamos preparando, né? Nós estamos guardando ele para essa volta de Cristo. E é importante também, né, Aline, a gente entender que nós somos um espelho para os nossos filhos. Então, o que a gente tem refletido? A palavra do Senhor fala, ensine o teu filho no caminho. Então, no momento aqui que Noé foi fazer essa arca, ele poderia falar assim, olha, tem uma ordem aqui para fazer a arca e tal, né? Vocês estão mais novos do que eu aí, vem cá, constrói a arca aqui para mim, né? E não, ele foi lá, mãos à luta e começou a fazer, e com certeza ali os filhos, né? Eu creio que os filhos entraram naquele projeto ali com ele, e mais tarde aquela bênção ela veio sobre Noé e sobre a família de Noé, né? Sobre os filhos, as noras. Então nós precisamos entender que não é sobre nós, não é sobre a nossa geração, é sobre toda uma geração, né? As nossas atitudes, elas vão determinar bênçãos ou maldições por várias gerações, né? Então, a gente precisa, como diz, betumar, né, a nossa arca por dentro e por fora. E por falar em betumar, eu falo que eu estava prestando atenção aqui nessa palavra, né, de Noé, e eu fiquei ali imaginando, né? Deus falou desse projeto, entregou esse projeto para Noé. E Noé foi ali obediente em cada detalhe. E nós mulheres, muitas vezes, a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? Muitas vezes a gente sente um cansaço tão grande, sente ali tantos fardos, que talvez nós mesmos que estamos colocando fardo, que não era para estar ali. Deus nos cria e fala assim, olha, você vai ser auxiliadora idônea do seu companheiro. Mas a gente vai lá e faz o quê? Não, eu posso ser auxiliadora, mas eu também posso fazer isso aqui. Ou seja, Deus está mandando eu betumar. Mas o betume é muito feio, né? Vamos colorir isso aqui? A cara de mulher, né? Deus está mandando fazer isso aqui. Mas vamos dar um jeitinho aqui, vamos fazer ficar mais bonito, vamos, né? E o que Deus está pedindo ali é que aquilo ali funcione, que aquilo ali seja funcional, né? Então, ao decorrer ali, né, do processo, a gente tem que ter cuidado para não ir adicionando cargas que não são, né, para colocar nos nossos ombros. E outra questão também, quando a gente começa a caminhar sobre esse processo, né, primeiro é ouvir a voz de Deus e obedecer, né, e depois disso é a paciência para poder persistir, né, ouvindo ali tudo que a gente ouve, né, das pessoas, e entender que a gente precisa caminhar sobre aquilo ali que Deus nos falou. Nós vimos lá em Gênesis 7, lá no versículo 10, que depois que eles entraram na arca, né, ainda se passaram 7 dias para que se viessem o dilúvio. E muitas vezes a gente até chega nessa etapa de obedecer a Deus, e aí só que a gente olha e fala, mas não aconteceu nada, não tem mudança, não está tudo certo. Às vezes a gente olha uma criança perto de outra criança e a gente fala assim, olha, não tem mudança nenhuma, não tem diferença nenhuma, são duas crianças iguais.
Só que a gente precisa entender que o importante ali são os alicerces, né? A palavra fala sobre 2 alicerces. Talvez a gente olhe 2 crianças ali que aparentemente são iguais, assim como a gente olha 2 casas e aparentemente essas casas são iguais. A diferença é quando vier um temporal e aí, a casa está edificada na rocha ou está edificada na areia? Aquela Verdade. criança que teve ali o nosso acompanhamento, que não foi terceirizado, que ela foi trabalhada ali um emocional forte, né? Os emocionais dela são ali aquela criança segura, né, na rocha. O dia que ela passar por um temporal, com certeza vai ser diferente do que uma criança que não foi trabalhado o emocional dela, né? Então, é o que faz toda a diferença a gente persistir e a gente continuar andando ali na palavra para que a gente veja, né, as bênçãos do Senhor, não é verdade? Quer falar, Aline? É. Eu falo demais. Ai, eu falo bastante também quando começo. Mas é isso mesmo que você falou, sabe? Isso é lindo, né, de você observar. Realmente, às vezes você olha 2 crianças, elas podem realmente parecer que elas estão vivendo, assim, o mesmo processo, o mesmo cuidado, o mesmo zelo. Mas é lá na frente que você vai ver o que realmente foi semeado naquela vida, né? E fruto que ela vai dar. Se realmente o fruto, né? Que a semente que foi semeada nela foi boa ou não foi boa, né? E É quantas, né, verdade. mães estão negligenciando esse cuidado, esse zelo, né, pelos seus filhos e não estão, na verdade, elas não estão dedicando todo o amor que deveriam, né? Acho que todos os dias a gente tem que orar para Deus nos dar sabedoria e nos ensinar a amar os nossos filhos como nós devemos amar. Porque amar não é você dar presentes, encher, né, de coisas materiais, não é você dar um prato de comida para aquela criança, uma coisa gostosa que ela goste. Amar é você realmente se preocupar em que tipo de homem, que tipo de mulher que eles vão ser lá na frente. Que que, o que eles vão acrescentar na vida das pessoas, o que está sendo colocado dentro deles para que eles enchem a vida das outras pessoas, né? Porque os nossos filhos, eles têm que ser luz no mundo, eles têm que ser o sal da terra. Eles têm que fazer a diferença por onde eles passarem. Eles têm que proclamar o Evangelho, proclamar a presença de Cristo onde eles estiverem, né? E isso só é feito através, né, da mãe, do cuidado que a mãe tem com seu filho. É Esse é um verdade. papel da mãe, né? Principalmente da mãe. O pai, ele tem o seu papel também dentro do lar, mas o pai, ele é o provedor, né? Ele sai para trabalhar. Esse é um cuidado que o pai tem, mas a mãe, ela tem que ter esse zelo muito maior, né? Por aquilo que está sendo infiltrado na mente dos filhos, aquilo que eles estão absorvendo, né? Em tudo. Desde a A mãe que vai alimentação, polindo né? a flecha, né, Aline? E o pai apenas Isso. lança, o pai dá a direção. Mas quem está ali polindo a flecha dia a dia tem que ser nós, né? E eu E vejo, muitas vezes, pode falar, muitas vezes a gente deixa a outra pessoa fazer esse polimento aí que era para a gente fazer, traz sérias consequências. isso, e outras pessoas não vão fazer esse mesmo processo que a mãe faria, não vai ter a mesma paciência, né? Porque educar é algo assim que tem que gerar em nós paciência, nós temos que ser pacientes. Quando nós vamos dar uma ordem, nós temos que saber que às vezes você vai ter que dar a mesma ordem 10 vezes para ele aprender, e, né, que ele tem que fazer aquilo, né? E tem que ter paciência de estar ensinando, estar falando de novo, né? Porque a gente, às vezes, a gente vai fazer algo que a gente não quer. Imagina eles, que às vezes eles estão aprendendo a fazer o que eles não gostam, porque é preciso ser feito, né? Desde o cuidado com os dentes, escovar os dentes, a leitura da Bíblia. Às vezes eles têm preguiça até de ler um pouco, mas é algo que tem que ser ensinado para eles. Desde pequenos, eles têm que buscar esse conhecimento, né? Buscar e deixar de lado telas, né? Sim, E esse cuidado, esse zelo que nós temos que ter pelos nossos filhos em relação a isso é muito grande nesse tempo, principalmente em relação às telas, né? sim. Então, eu acho que nosso tempo já está acabando. Eu ficaria aqui por horas falando sobre esse assunto, mas se tivesse algo para falar, né, para as outras mães,
é que eu falaria que é um processo fácil. Não é. É um processo trabalhoso, né? Mas que vale muito a pena, porque a gente passa ali um tempo construindo a arca, cansa, né? A gente passa por muitas coisas, mas é chegado o tempo que o Senhor olha para nós, assim como ele olhou para Noé e fala assim: entra na arca, Noé, entra tu e toda a tua. Aleluia. Aleluia. Até lembrei da passagem agora que fala, né? Que é Jesus, né? Quando ele nos esperar, né? Fala, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Né? Entra pro gozo do teu Senhor. Então, para esse dia que nós estamos vivendo, pro dia em que o Senhor vai dizer para que nós entremos, né? E façamos morada junto com eles, tipo, para que nós possamos viver eternamente com Ele. Nós estamos vivendo para esse tempo e preparando os nossos filhos para esse tempo também. É verdade. Então, que as demais mamães, né, que talvez estão passando por esse processo, que não tenha medo, né, Aline? Assim como nós passamos, estamos aqui para falar que dá certo, que funciona e que as bênçãos vêm. Tenho certeza que cada uma que abre mão ali, né, de alguma coisa para obedecer à voz do Senhor, que vai valer a pena. Amém? Amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Um beijo. Fiquem com Deus.